noite, pessoal. Boa noite a todos. 102 pode começar a coletiva. Tá certo. Barbieri, Diego Pérez, da Rádio 102 FM. Estamos ao vivo para Bragança e toda a região. Bom, eu queria, Barbieri, que você fizesse uma análise do que você viu do Bragantino na partida de hoje e no final do jogo, o que faltou para conseguir segurar a vitória com os gols do Alejandro e do Ítalo novamente e ceder o quinto empate do Bragantino neste Brasileirão e tomar mais um gol no finalzinho, né? Aconteceu contra o Bahia, aconteceu contra o Fluminense. É claro que as circunstâncias acabam sendo diferentes, adversários distintos, e hoje ocorreu de novo aqui contra o Santos, mas queria que você avaliasse a partida. Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite a todos da 102 aí, aos ouvintes. Antes de responder a sua pergunta, eu queria tomar o espaço aqui para dar os parabéns à equipe feminina do Red Bull Bragantino. Conseguiu a vitória importante, a classificação, consequentemente o acesso para a primeira divisão. Então, eu acho que a Camila tem desde o início feito um trabalho fantástico. Aí fica meus parabéns tanto a ela como a todas as jogadoras e os demais componentes da comissão técnica, o clube, né? Respondendo à sua pergunta, eu acho que a gente fez um primeiro tempo muito bom, em que a gente não cedeu espaço algum ao Santos. Eu acho que no segundo tempo a gente acabou sim cedendo um pouco mais de espaços, mas mesmo assim a gente estava principalmente nos contra-ataques e nas bolas em profundidade, criando situações de perigo, enfim. Tanto é que tivemos aí até o gol anulado do Alejandro, estava um pouquinho à frente. Mas acho que no final faltou um pouco de atenção. A gente tinha 3 jogadores na mesma bola, nenhum dos 3 conseguiu cabecear. O jogador do Santos cabeceou e aí bateu na trave, voltou no pé de outro jogador deles lá. Acho que é um lance um pouco de má sorte da nossa parte, um pouco de falta de concentração. Talvez a gente pudesse, faltando ali 1, 2 minutos, tentar subir um pouquinho mais, não recuar tanto o bloco, mas são coisas do futebol. Infelizmente faz parte. A gente lutou, buscou, se entregou, conseguiu buscar depois o segundo gol, mas são ajustes que a gente tem que fazer para a sequência. Maurício, Sérgio Loredo, Nova Norte FM, equipe Futebol Total, boa noite. Queria que você falasse, por gentileza, são 2 questões. Depois de um primeiro tempo tão bom, como você ressaltou, né, e o time tendo oportunidades até de fazer mais de um gol, o que aconteceu na sua visão? No início do segundo tempo, o Santos chegou até 81% de posse de bola, enquanto não teve as mexidas, e quando você mexeu, daí o time parece que se reorganizou de novo. Então eu queria que você tentasse explicar alguma coisa nesse sentido. E você foi conversar com o Luiz Flávio depois do jogo, e a imagem mostrava conversa, mas você argumentando. Não sei o que você falou e se você pode falar, mas eu perguntaria se tem alguma coisa a ver com 6 minutos de acréscimos, que eu gostaria de entender, mesmo com substituições. O VAR do gol anulado do Alejandro foi muito rápido, né? Nem a tal de linha mostrando aquelas coisas que fazem, nossa, foi rapidinho demais para ele já dizer que o gol estava impedido. Então eu queria saber se também essa questão dos 6 minutos, você entendeu que foi exagerado, se foi também um dos motivos da conversa ou não. Bom, boa noite, Sérgio. Em relação ao jogo, né, eu acho que no segundo tempo eles começaram a descer mais jogadores para fazer a saída e aí a gente começou a ter um pouquinho mais de dificuldade. Eles começaram a vir com mais volantes e mais meias, enfim, dar mais uma desorganizada. E aí a gente começou a não acertar mais um pouquinho a pressão e com isso eles começaram a sair um pouco mais para o jogo, ter um pouco mais de volume. O Everson, que já acabou tomando o cartão amarelo e depois acabou fazendo algumas faltas em seguida. E aí eles estavam jogando muito pelo lado do Marinho, que é natural. Então a gente precisava mexer ali, a ideia foi isso, de entrar o Edmar. O Alejandro já não estava mais conseguindo entregar o que a gente precisava em relação à pressão, e aí a entrada do Ítalo foi nesse sentido. E eu acho que a gente conseguiu equilibrar melhor, enfim, mesmo depois a gente fez o gol, e depois a entrada do Fabrício no final foi porque o Raul pediu para sair, e aí eu pensei que com 3 zagueiros a gente ia conseguir bem cobrir a área, que eles iam apostar nos cruzamentos e nas bolas alçadas. E na verdade foi um erro de desatenção, volto a dizer, a gente tinha 3 homens na mesma bola ali, acabou passando, são coisas que a gente tem que corrigir sem dúvida nenhuma, né? Esses empates no final aí a gente precisa melhorar,
principalmente na questão de estar mais atento, de não ceder espaço ao adversário, de entender que o jogo só acaba efetivamente quando o árbitro sinaliza, né? E eu acho que a gente cometeu um erro ali e acabou dando a oportunidade do Santos empatar. Em relação à minha conversa com o Flávio, não teve nada a ver com os 6 minutos. Eu fui questionar ele do porquê que eu tinha tomado o cartão e disse que eu não entendia, porque mais de um jogador do Santos ofendeu o auxiliar na nossa frente, o banco ouviu, todo mundo ouviu, e aí ele diz que não ouviu. Aí eu acho que o problema já não é critério, o problema é um pouquinho mais grave. Mas eu fui questionar ele, não entendi, porque eu não o xinguei, não reclamei. Quando ele deu uma falta que eu achei que não houve o mesmo critério, porque ele deu o cartão pro Coelho, eu virei de costas, e aí ele veio, deu o cartão para mim e pro Diniz, fui perguntar para ele o que estava acontecendo, porque eu não entendi. Assim como eu não entendi, enfim, foi o mesmo árbitro que apitou nós e Palmeiras, deu um cartão por cera pro Cleiton no primeiro tempo, e aí agora o goleiro do Santos caiu para eles fazerem uma substituição, isso foi claro e nítido. E, enfim, ele não adotou o mesmo critério. Mas está tranquilo. Infelizmente, a gente tem que levar essas coisas adiante. Barbieri, Bruno Crespo, Rádio Alfa Mix. Quanto você acredita a equipe perdendo esses pontos em casa vai se fazer falta lá na frente? A equipe vem brigando em cima da tabela e os pontos vão fazer falta, né? E uma questão também é o Alejandro com o Ítalo, um treinador, tendo esses dois jogadores fazendo gol. É bom pro treinador, né? Um gol de cada centroavante, né, Barbieri? Boa noite. Vou começar pelo final, né? Sim, eu acho que é importante. Quem ganha somos todos nós, né? O grupo de jogadores, o clube. Fico feliz que eles estejam conseguindo entrar e sempre contribuir com gols. A gente, eu até imagino que vocês vão perguntar isso um pouquinho mais pra frente. Eu já falei um pouco antes do jogo. A gente tinha que fazer uma rotação aí, porque a gente tinha jogadores com uma sequência de jogos muito grande acumulada, e aí em função do intervalo curto de tempo a gente precisava ter algumas precauções, haja visto que o Santos acabou perdendo um jogador por lesão, então a gente teve que ter um cuidado, e sempre é bom para o treinador que quem entra bem, entra ajudando, entra dando conta do recado, né? Em relação aos pontos, sem dúvida, eles em algum momento podem fazer falta, a gente tem que agora continuar tentando buscar os pontos fora que a gente não conseguiu fazer em casa, né? Sempre é complicado. A ideia, como volto a dizer, era sempre buscar a vitória, mas infelizmente a gente não conseguiu hoje aí e acabou cometendo um erro no final. Boa noite, Barbieri, Rodrigo Seixas, Correio de Atibaia. Eu queria falar exatamente sobre essa questão de poupar alguns jogadores, a questão da rotação do elenco. Você já está há bastante tempo, então para você acaba sendo um pouco mais fácil mudar o time e continuar tendo a questão de manter a identidade do time. O time continua jogando da mesma forma e consegue ser competitivo, tanto que vem nessas boas... Mas ainda assim, o time não consegue ganhar em casa com a mesma regularidade do que fora, e acaba sendo até nenhum ponto um pouco curioso, porque são jogos de várias características contra adversários diferentes e o time não consegue o mesmo desempenho em casa. Eu queria que você comentasse isso, sobre essa questão de conseguir manter a identidade mudando o time com essa sequência longa de jogos e precisando poupar jogadores. Bom, em relação à identidade, eu acho que isso, sem dúvida, como você frisou bem, envolve o tempo de trabalho, né? A gente consegue, à medida que o tempo vai passando, ter mais sessões de treino e consegue sempre estar deixando todo mundo dentro das diferentes variações que a gente tem para jogar, dentro das diferentes formas que a gente tem, tanto para marcar como para defender, para jogar. Eu fico feliz que, volto a dizer, que a gente esteja conseguindo rodar mais vezes, esteja conseguindo recuperar alguns jogadores que ficaram fora por lesão e tudo mais, e que a gente ganha possibilidades de continuar competindo em alto nível num calendário complicado como é esse nosso que a gente tem, né? Em relação aos resultados em casa, eu realmente não tenho uma resposta definitiva, conclusiva para oferecer a vocês. Fico aqui até para ouvir, se vocês acham alguma coisa. Eu não vejo, volto a dizer, e vocês frisaram também, são jogos de características diferentes, e por alguma questão que a gente tem que trabalhar aí, no final a gente tem acabado cedendo alguns espaços aos adversários que a gente não pode ceder, né? Esse é um ponto importante para a gente acabar ajustando, sem dúvida nenhuma.
Boa noite, Barbieri, Angelito da TV Bandeirantes de Campinas. Eu queria que você falasse um pouquinho da atuação do Coelho, não é? Renovação recente e algumas partidas que você optou que ele jogasse no segundo tempo e outros que ele começasse no primeiro tempo. Hoje a gente viu aí os dois tempos do Coelho, o Coelho partindo para cima, 2 oportunidades de gol. Coelho e Elinho, se você tiver que escolher nesse momento quem que começa jogando e pode ganhar aí uma titularidade nos 2 tempos. Eu sei que é até chato para o técnico falar isso, mas entre Coelho e Elinho. Olha, eu não vou te dar uma resposta conclusiva porque essa avaliação depende também daquilo que o adversário apresenta, né? E daquilo que eu busco como estratégia de jogo. Eu acho que tem situações em que o Coelho se sente mais confortável, existem outras situações em que o Elinho se sente mais confortável, enfim, que eles têm capacidades de ajudar de forma diferente, né? O Coelho tem prioritariamente entrado pelo lado esquerdo, mas já jogou também em alguns momentos do lado direito. O Elinho teve mais oportunidades do lado esquerdo, mas entrou bem contra o Atlético Paranaense. Aliás, entrou não, né? Quando eu mudei ele para o lado direito contra o Atlético Paranaense, ele foi muito bem, acabou ficando fora da última partida da Sul-Americana por suspensão. Hoje teve jogadas interessantes. Eu acho que ter os 2 jogadores num nível bom de atuação ajuda sem dúvida nenhuma, me dá uma dor de cabeça, claro, para fazer uma escolha. E aí para isso eu tenho que me debruçar, estudar bem o adversário e procurar fazer sempre a melhor escolha em função da nossa estratégia. Barbieri, boa noite, primeiramente. É o Pedro Rigoni do Mais Bragança. O Red Bull Bragantino tem agora ao lado do Palmeiras o melhor ataque da competição com 24 gols marcados, mas sofreu 15 gols em 12 partidas. Tem alguma movimentação, tem algum posicionamento que você e sua comissão técnica já analisaram e buscam aprimorar para encontrar o maior equilíbrio entre a defesa e o ataque? Tem algumas situações que a gente já tem trabalhado, que a gente tem procurado solucionar. É evidente que eu não vou expor elas aqui porque seria estar atuando contra mim mesmo, né? Mas tem algumas questões que a gente já tem trabalhado junto ao elenco. Eu tenho certeza que com o passar do tempo a gente vai, sem dúvida nenhuma, solucionar algumas questões. Mas volto a dizer, eu acho que fundamentalmente nesse momento é importante que a gente consiga sustentar melhor os minutos finais das partidas e não oferecer essas chances aos adversários, que eu não considero chances claras, mas enfim, que eles têm conseguido levar vantagem, porque a bola tem batido, tem sobrado, às vezes bate na mão, como foi o lance do Fluminense, às vezes é um chute de longe, como foi contra o Bahia, e às vezes é uma segunda bola como essa, em que a gente tinha 3 jogadores, enfim, acabou dando certo para o Santos a jogada, porque o jogador do Santos cabeceou, bateu na trave e voltou para o jogador deles livre dentro da área, né? Então a gente tem que ter um pouco mais de cuidado para não oferecer esse tipo de situação ao adversário. Barbieri, Eberson, 102 FM, boa noite. Continuamos ao vivo aqui pela rádio. Você falou muito na coletiva de hoje sobre a questão de atenção. Quando o Diniz faz a alteração e tira o Pirani e coloca o Lucas Braga, ele já tinha o Felipe Jonathan pelo lado esquerdo, e o Lucas Braga fez uma paralela no setor de ataque. E ficou muito nítido que o Santos optaria principalmente pelo lado esquerdo para criar as suas principais oportunidades. E quando você fala de atenção, no lance do Felipe Jonathan, em 2 oportunidades, ele ameaça fazer o cruzamento e o Elinho vira de costas, no segundo ele dá o corte para dentro, faz o cruzamento, sai o primeiro gol e depois de novo ele teve a facilidade para fazer o cruzamento pelo lado esquerdo. Faltou encurtar um pouco mais o espaço e os jogadores que estavam no decorrer da partida assimilar essa movimentação do Santos, especificamente pelo lado esquerdo. Essa é uma questão. E a outra questão eu queria te perguntar sobre o jogo de quarta. Como é que você espera esse Del Valle, que perdeu por 2-0 em casa? Você acha que eles vêm meio que pro tudo ou nada? Bom, primeiro em relação ao primeiro ponto que você falou, sem dúvida nenhuma, faltou a gente pressionar um pouquinho melhor o homem da bola, tentar diminuir esse cruzamento. Acabaram sendo 2 situações diferentes, né? Porque uma, eles trouxeram para dentro e colocaram uma bola nas costas da defesa, a gente tinha que ter atenção com esse homem que entra. Na verdade, o Coelho até chega um pouquinho atrasado no lance do primeiro gol, divide com o atacante deles, mas ele consegue cabecear e sem dúvida nenhuma esse é um erro, a gente tem que tentar evitar isso. E aí o Cleiton faz a defesa e a bola acaba sobrando dentro da área, né? No segundo momento, faltou talvez um pouquinho mais de atenção do Arthur para diminuir um pouquinho mais. O Felipe Jonathan conseguiu cruzar quase no limite, aí já não foi cortando para dentro, foi para fora.
e a gente tinha 3 homens na bola, né? Acabou tendo talvez uma falta de comunicação ou desatenção. Eu não me recordo agora exatamente quem cabeceou a bola da equipe do Santos, mas acredito que tenha sido o Madison. E aí volto a dizer, bateu na trave e voltou. A gente tem que ter atenção, precisa procurar mais as referências dentro da área para não oferecer, assim que o adversário consegue o cruzamento, espaço para que os atacantes finalizem, né? Em relação ao Del Valle, eles têm uma forma bastante definida de jogar, sempre é uma equipe muito ofensiva. Eu acho que o resultado que a gente construiu lá fora só vai nessa direção. Eles sabem que tem que vir aqui e buscar reverter 2 gols de diferença, então não acredito que eles vão ser menos ofensivo. E volto a dizer, eles têm uma maneira bem definida, uma identidade bem clara de jogar. É possível que eles façam algumas alterações e variações, mas não acredito que vá mudar muito a forma de jogar. A gente aqui precisa procurar imprimir o mesmo ritmo, a mesma intensidade, a mesma qualidade de jogo que a gente conseguiu fazer lá fora para igualar o jogo, porque a gente sabe que é um desafio grande. Maurício, Silvio Loredo, Futebol Total, boa noite, prazer em ouvi-lo mais uma vez. Maurício, depois do jogo com o Cuiabá, quando o time empatou, você fez uma colocação que eu achei muito interessante e hoje eu fiz até essa colocação ao longo do jogo, que esses empates em casa estão vindo sempre depois de um jogo de muita intensidade fora de casa. E eu colocaria que o jogo da última quarta-feira com o Del Valle houve essa intensidade e um agravante, né? A viagem, a altitude, o desgaste, coisa que o Santos não teve, porque o Santos jogou com o Independiente da Argentina na Vila Belmiro e viajou de Santos para Bragança. Então, uma diferença muito grande ao meu modo de ver. Então, não querendo justificar, até porque esses empates consecutivos acho que incomoda todo mundo. Todo mundo quer ganhar num campeonato onde a vitória vale 3 pontos. O empate, às vezes, acaba atrapalhando até alguns projetos, alguns planos futuros. Mas eu queria que você falasse sobre isso e também a respeito do Del Valle, porque às vezes o torcedor manda mensagem pra gente e fala: o Bragantino tem que armar uma retranca porque tem 2 gols de vantagem, 1 gol de vantagem. Existe alguma maneira diferente para enfrentar esse Del Valle? Ou o Bragantino tem que ser o mesmo, com a mesma intensidade, ter posse de bola, agredir o adversário e buscar a vitória, mesmo sabendo que tem uma grande vantagem, podendo perder até por 1 gol de diferença? Bom, boa noite, Silvio. Eu acho que você colocou muito bem e essa é uma questão importante e fundamental, sim. A gente tem tido que fazer jogos em casa contra grandes equipes. O Santos é uma grande equipe, imprimiu muita intensidade durante o jogo, vocês viram aí, depois de jogos difíceis e pesados. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, nós também ficamos incomodados com esses empates. Nosso desejo é sempre de vitória, mas a gente pode olhar por um outro prisma, né? E aí esse prisma é de que, mesmo nessa sequência complicada, de jogos em sequência por muito tempo, a gente tem conseguido ter um bom desempenho na Sul-Americana e a gente tem conseguido se manter na parte de cima da tabela. A tendência é que, à medida que a gente consiga ter algumas semanas abertas, conseguir recuperar os jogadores, conseguir voltar a treinar algumas situações de forma específica, a gente possa ter um desempenho ainda melhor. Então é dessa maneira que a gente encara. Eu acho que o cenário é complicado e dificílimo para todas as equipes e a gente tem conseguido se sair muito bem nesse sentido, com uma série de desfalques que a gente teve aí por lesão, por convocação para a seleção brasileira. Então a gente tem conseguido fazer a gestão, tem conseguido manter o mesmo nível de atuação, um nível muito alto de atuação. Infelizmente não tem sido capaz de em alguns momentos conseguir os resultados, mas volto a dizer, a gente tem conseguido se manter na parte de cima da tabela. E tem conseguido, jogando em casa ou fora, manter um nível de atuação altíssimo. Então eu acho que é por esse prisma que a gente tem olhado. Em relação ao jogo contra a equipe do Del Valle, eu acho que se a gente oferecer espaços para ele, a gente começa a ter problema, porque é uma equipe que está habituada a jogar contra adversários fechados, adversários que esperam a equipe deles de forma passiva. Então eu acho que a gente tem que procurar manter a nossa identidade, que é o que nos trouxe até aqui, que foi o que nos permitiu construir esse resultado de 2-0, mesmo jogando fora numa situação de altitude extremamente complicada. A equipe deles mesmo ficou impressionada com o que a gente conseguiu fazer lá, porque não é usual as equipes irem jogar lá e conseguirem ter o nível de desempenho que a gente teve. Então eu acredito que aqui a gente precisa seguir o mesmo caminho, claro, entendendo que tem uma vantagem que é importante, mas não é definitiva.
Se a gente consegue marcar um gol, a gente aumenta a vantagem, gera ainda mais problemas para eles. Então a gente tem que entrar com esse espírito de fazer mais uma vez um jogo de bom nível e buscar o gol e procurar matar quando a gente tiver as oportunidades. Fala, Barbieri, beleza? Jorginho, Alfamix FM, boa noite a todos aí. Barbieri, é o seguinte, no primeiro tempo o Bragantino chacoalhou, amassou o Santos, a gente viu claramente. E depois no segundo tempo, no primeiro tempo viveu só daquela bola, daquele chute do Marinho, daquela falta do Marinho batida, e no segundo tempo o Diniz arrumou a casa, voltou com outro Santos diferente. Esse Santos que voltou diferente aí, será que o Bragantino aí, ele demorou para entender como o Santos voltou? Nessa arrumada que o Diniz deu na casa? Boa noite. Eu acho que é possível que sim, em uma parte sim, demorou para a gente voltar a encaixar o nosso jogo, mas o Santos voltou conseguindo sair um pouquinho mais, conseguindo criar melhores chances, assim, mais volume, mas não estava criando grandes chances de gol, né? E eu acho que a gente estava tendo boas oportunidades quando tinha as retomadas. Volto a dizer a situação do Alejandro, uma outra que o Coelho também estava impedido. A gente teve algumas possibilidades de bate ali da entrada da área, algumas situações que a gente gerou perigo. É normal, eles partiram para o tudo ou nada, se atiraram. E aí tanto é que a gente consegue fazer o segundo gol. Eu acho que faltou num jogo equilibrado e parelho como foi, considerando os dois tempos, faltou a gente ter um pouquinho mais de concentração e maturidade no final para segurar a vitória. Da 102 FM, olhando pelo lado positivo, o Bragantino já não tem há algum tempo o Claudinho servindo a seleção brasileira e mesmo assim vem conseguindo manter o seu nível de jogo, e na partida de hoje a equipe realmente não vinha tendo um bom comportamento na segunda etapa, embora no primeiro tempo tenha rendido muito bem, e aí a partir do momento que você fez as alterações, o time cresceu assustadoramente de produção, né, chegando aí ao segundo gol, até poderia ter feito mais, principalmente com o Coelho, e aí infelizmente naquela última jogada o Santos chegou ao empate. Então eu queria te perguntar se hoje, além dessa estrutura de jogo bem definida, o elenco do Bragantino está mais fortalecido em relação ao campeonato do ano passado, que dá uma perspectiva maior, pretensões maiores competição, e em segundo lugar, em relação ao Fortaleza, queria que você fizesse uma análise do próximo adversário, que, a exemplo do Bragantino, é uma das sensações da competição. O que esperar do jogo no próximo domingo? Bom, primeiro, em relação à questão do elenco, sim, eu acho que à medida que a gente vai conseguindo fazer com que todos se desenvolvam ao longo do tempo, a gente já falou isso em outras oportunidades do trabalho que é feito dentro do clube de desenvolvimento dos jogadores, a questão da assimilação das estratégias, da parte tática, das diferentes variações, e os jogadores vão com o tempo amadurecendo, porque a gente não pode esquecer que é um elenco muito jovem na sua maioria, né? E esse tempo é importante para que eles se desenvolvam e amadureçam. A gente vai cada vez mais tendo opções, vamos dizer assim, mais seguras no sentido de que os jogadores tendem a oscilar um pouquinho menos, né? Eu acho que é importante lembrar, assim, hoje todo mundo consegue falar muito do Arthur, do Elinho, do Raul, enfim, mas poucas vezes as pessoas se lembram de que o Arthur não teve a experiência de jogar pelo Palmeiras, ele era preterido lá, o Elinho tampouco no São Paulo, o Raul do Vasco não era o Raul que é hoje, então eu acho que o trabalho tem feito com que eles tenham conseguido assimilar, se desenvolver e ajudar a equipe, sem dúvida nenhuma, nesse momento em que a gente consegue recuperar muitos jogadores que vinham de lesão e outras situações, a gente acaba tendo uma gama de opções que nos permitem, de repente, manter o nível até melhorar com as trocas, né? Em relação à equipe do Fortaleza, eu ainda não vou fazer nenhuma avaliação, tenho certeza de que é um adversário de altíssimo nível, mas a gente tem o jogo de quarta-feira aí pela frente, que é uma grande decisão para nós, de importância enorme. Então a gente está focado primeiro agora em recuperar os jogadores, fazer um grande jogo na quarta-feira e depois a gente pensa no Fortaleza, que sem dúvida nenhuma fora de casa é um grande desafio que a gente tem pela frente.